Vamos começar agora a segunda aula do nosso curso de fechamento de arquivos via web. O tema dessa aula é importar e exportar corretamente imagens bitmap para dentro do Corel e do Illustrator. Importar e exportar parecem ações muito óbvias, né? Todo programa tem a opção de importar e exportar, é bem simples. Porém, alguns detalhes devem ser observados para que na hora que você precisar arrancar uma imagem do Corel, do Illustrator e for editar elas no Photoshop ou no Photopaint, ela mantém as características originais do documento justamente para não sofrer alterações quando você tira a imagem de um programa e leva para o outro, ok? Inicialmente, vamos começar usando o Corel. Vamos importar a nossa imagem base aqui, ela está num JPG que saiu de uma câmera digital, uma imagem bruta, sem tratamento nenhum. Tá? E aqui simplesmente eu importo sem o menor problema. É bem simples aqui, isso não tem mistério nenhum. Importar não tem mistério. Está processando, ok. Vou apertar a barra de espaço para ele inserir a imagem. Vou apertar F4 para ver a imagem em tela cheia. É importante que no Corel e no Illustrator a imagem vá no tamanho final, o tamanho que ela vai ser impressa. Evite ao máximo fazer edições em imagem, tá? Aumentar ou diminuir, porque você vai estar interpolando essa imagem, mudando a resolução dela em um programa que não é de edição de bitmap, sim de montagem de layout, no caso do Corel e do Photoshop. Vamos aproveitar, antes de fazer alguma edição aqui, vamos fazer uma configuração aqui no menu Ferramentas, Opções. Aqui em Documento, Salvar. Desmarca essa opção, usar compressão bitmap e compressão de objeto gráfico. Dessa maneira, se você estiver com essas opções marcadas, quando você salva o documento do Corel, ele faz a compressão de cores, ele diminui a quantidade de cor da imagem e faz com que ela perca um pouco de qualidade. Uma vez salvo, não tem problema, mas cada vez que você vai salvando, ele vai recomprimindo o arquivo, recomprimindo, e as cores vão sendo perdidas. Tá? Não basta só marcar aqui, como também você tem que vir em Documento e pedir para que ele salve essa opção como padrão para todos os outros documentos. Bom, na hora de salvar essa imagem, na hora de exportar, você só leva para o Photoshop se tiver necessidade. Se você tiver que editar rapidamente por algum motivo, aqui no botão Editar Bitmap, ele já traz ela no Photopaint. O que é muito útil, principalmente quando você precisa de produção e não tem tempo de salvar, leva para o Photoshop, tira do Photoshop, devolve para o Corel. Rapidamente ela chega aqui no Photopaint para você poder editar. Porém, você tem que tomar alguns cuidados. Tá? Se por um acaso você simplesmente espelhar a imagem e fazer alguma edição, como por exemplo girar um pouco, alguma coisa do tipo, quando você clicar em editar bitmap, o Photopaint não vai ler essas modificações que você fez. Ele continua achando que a imagem possui aquelas características originais de quando foi importada para o Corel. Vou apertar um F4 aqui para vocês verem. Veja que a imagem está exatamente como ela foi importada. Tá? Vamos levar essa imagem também para o Photoshop para você ver que ele também não lê as modificações que o Corel faz. Com o botão direito, salvar a bitmap como. Vou escolher o formato Adobe Photoshop e exportar. O Photoshop também não vai ler as modificações que foram feitas pelo Corel. Ok? Vou abrir a imagem, observem que ela está exatamente igual ao que estava no Corel quando nós importamos. Voltar aqui ao Corel, deixa eu fechar ela antes no Photoshop, fechar no Photopaint. No Corel, a melhor maneira que eu posso fazer para que eu exporte essa imagem e os outros softwares possam lê-la é convertendo ela num bitmap, ok? Vou fazer uma pequena edição, vou diminuir ela só para poder ficar diferente da original e no menu bitmap converter em bitmap. Ele pede uma nova resolução dessa imagem.
eu gosto de usar exatamente a mesma resolução que a imagem está para não criar uma interpolação muito brusca, colocando uma resolução diferente do que ela é. Eu vou cancelar essa caixa aqui. No menu, no botãozinho ali, reamostrar o bitmap, eu vejo qual é a resolução que ela está, 88 ppi, e vou transformá-la em bitmap, aplicando exatamente a mesma quantidade de resolução. A imagem é em RGB, vou mantê-la em RGB, e vou aplicar o perfil para ver se vai haver alguma mudança de cor. Esse perfil foi o mesmo configurado na aula passada. Confirmar a minha conversão. Vamos aguardar o Corel processar. E aí sim, dessa maneira, se eu pedir para abrir no Photopaint, ele vai ler essas modificações. Se eu exportar para o Photoshop, o Photoshop também vai ler todas essas modificações que foram feitas. Pronto. Agora eu vou clicar no botão exportar, mas para mostrar para vocês que nós devemos evitar ao máximo de usar o botão exportar. Coloquei o nome e imagem correta, vou exportar em PSD para o Photoshop sem compactação e vou clicar no botão exportar. Veja por que eu devo evitar esse botão exportar, porque ele pede uma caixa pedindo para reconverter essa imagem em bitmap, e eu já converti essa imagem em bitmap antes de exportar. Então se eu fizesse isso, eu estaria reamostrando o bitmap, reinterpolando ele. Então por isso que a gente deve evitar esse botão ao máximo. A melhor maneira de fazer é botão direito, salvar bitmap como. Aí ele vai salvar, vou colocar o nome imagem correta, ele vai salvar em Photoshop sem compactação, exatamente com as mesmas características que eu fiz na hora que eu fui no menu bitmap e converter em bitmap. Então a gente deve evitar o botão exportar por causa disso, para não reconverter a imagem. No Photoshop eu vou abrir a imagem agora, vocês vão ver que ela vai estar exatamente igual ao que está editado no CorelDRAW. Dessa maneira, nós concluímos a melhor maneira possível de se exportar imagens no CorelDRAW. Eu vou levar ela aqui, cliquei no botão editar bitmap, vou levar o Photopaint, para vocês verem que também o Photopaint vai ler. Ok? Bem simples, né? Vamos importar essa imagem agora no Illustrator. Vamos ver como funciona nesse programa também. No programa da Adobe, o comando de importar é o Place. Seleciono a imagem e eu tenho a opção de escolher que ela seja linkada ou não. O que é a imagem linkada ou não? Eu vou fazer uma cópia dessa imagem inicialmente, para a gente poder entender o que significa essa opção de link. Aí mesmo com o botão direito eu vou arrastar para fazer uma cópia. Copiar aqui e vou trazer essa imagem linkada para o Illustrator. A imagem linkada significa que ela continua vinculada com o arquivo de origem. Ela vai estar no Illustrator, mas se eu abrir aquela imagem no Photoshop e editar ela, o Illustrator vai ler essas modificações. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou no Photoshop para poder editar essa imagem que está linkada aí no Illustrator. Vou pegar ela aqui, a nossa cópia, vou levá-la para o Photoshop e vou convertê-la em preto e branco. Aqui pela paleta Adjustments, busco o recurso Black e White, aplico um preto e branco, simplesmente fecho e salvo, como JPG, salvo por cima da imagem anterior. Quando a imagem é salva, eu vou clicar no Illustrator e automaticamente ele vai me dizer que essa imagem houve uma modificação e se eu vou querer carregar essa modificação que foi feita no arquivo original. Olha lá. Cliquei no Illustrator e ele já me deu essa caixinha, dizendo que alguns arquivos que estão linkados foram modificados. Eu quero carregar essas modificações? Sim, eu quero carregar. Então olha lá, ele já trouxe automaticamente o Black e White que eu fiz no Photoshop. Então essa é a função de uma imagem linkada. E o ideal seria que se você tem clientes que mandam arquivos em Illustrator, que eles mandassem os arquivos linkados para facilitar na hora de fazer uma edição. Na hora de você tratar um bitmap, que é mais simples, ao invés de você arrancar a imagem do Illustrator, você simplesmente vai no link
e edita ele. Eu vou trazer uma imagem agora, a original, sem estar linkada, ela é embutida no documento para a gente ver como pode arrancar essa imagem do Illustrator e levar para o Photoshop. Vamos imaginar que essa arte faça parte de uma composição com vetores. Eu vou pegar alguns símbolos aqui, jogar por cima dessa imagem só para ilustrar que ela tem alguma composição junto e como que eu faço para exportar somente essa imagem, sem exportar os vetores juntos, tá? Eu simplesmente vou pegar a imagem, selecionar ela, tá? Ela está independente dos vetores, como você pode ver. Eu seleciono a imagem e dou um Ctrl C para copiar. Veja que a imagem está em RGB. Ao lado está mostrando que está com 72 ppi de resolução. Então eu copio a imagem, crio um novo documento também em RGB, no mesmo modo de cor da imagem. E nesse novo documento eu vou simplesmente colá-la. Ctrl mais, Ctrl menos, eu reduzo o zoom igual ao Photoshop. Para exportar ela, basta eu colocar a página no tamanho da arte, com a Artboard Tool. Seleciono a imagem, pego a Artboard Tool, veja que ela está no tamanho de uma carta, e eu vou pedir para que a página fique do tamanho da imagem toda. Então na ferramenta Artboard, eu clico no Profile e coloco lá, peço para ajustar a Artboard à arte selecionada. Então a página do Illustrator está exatamente do tamanho da imagem. Basta agora eu simplesmente salvar essa imagem como Illustrator mesmo, e no Photoshop ele vai ler essa imagem para mim. No Photoshop, no menu File e Open, eu vou abrir exatamente a mesma imagem que eu salvei no Illustrator. Foto do Illustrator aí. Ele vai me perguntar aqui qual é a resolução que eu quero trazer essa imagem e o tamanho dela. Essa etapa equivale ao converter em bitmap do Corel, tá? Quer dizer, ele vai reconverter essa imagem num novo bitmap. Então eu vou colocar 72 de resolução, o tamanho é exatamente o mesmo que está no Illustrator. Ali a resolução 72. O tamanho está em pontos, eu vou mudar para centímetro, Ctrl R eu busco a régua, botão direito na régua, coloco centímetros. Então em Transform eu estou vendo que o tamanho está exatamente igual ao Photoshop. Então mesmo tamanho, mesma resolução, modo de cor em RGB. Clico em OK, ele vai trazer a imagem para mim exatamente como ela está no Illustrator. Eu vou fazer um ajuste de curva aqui, simplesmente para dar um contraste, e eu vou reimportar essa imagem no Illustrator. Vou fazer uma curva de contraste simples e vou salvar essa imagem como PSD para importar no Illustrator sem problema nenhum. O bom de PSD é que ele guarda esse ajuste que eu fiz. Se eu precisar editar, fazer alguma alteração, simplesmente basta voltar ao Photoshop e o ajuste está aí para fazer uma pequena correção. Já salvou no Illustrator. Agora eu vou importar essa imagem novamente, porém vou importar ela com a opção link marcada, o PSD agora com a opção link marcada. Perceba que a imagem, quando é selecionada, ela tem um X azul indicando que ela é um link. Posso clicar no botão Edit Original aqui em cima para levá-la para o Photoshop. Vou mandar essa imagem para trás com o botão direito, Arrange, Send to Back. Na frente está a imagem antiga, eu simplesmente deleto e a imagem nova está aí, concluindo a nossa aula de hoje.